Ministro, eu queria começar a nossa entrevista perguntando para o senhor, pedindo que o senhor nos dissesse o seu nome completo, local e data de nascimento e o nome dos seus pais. Meu nome é Ilmar Nascimento Galvão. Nasci a 2 de maio de 1933, numa cidadezinha do interior da Bahia chamada Jaguaquara. É um nome interessante porque significa, em linguagem indígena, toca da onça. Jaguar e Quara. Que fica na região, fica no sudoeste da Bahia, na região de Jequié. É uma espécie de satélite da cidade de Jequié, que eu gosto de mencionar porque é mais conhecida. Meu pai, Ananias Leal Galvão, e minha mãe, Otília Nascimento Galvão. Perfeito. E, ministro, o senhor perdeu relativamente cedo o seu pai. Ele falece em 1941. 41, eu fiquei com 7 anos, né? Eu era o segundo na ordem, né? O mais velho depois veio a se afogar em Copacabana, mas eu fiquei como, digamos assim, um arrimo de família. Comecei a trabalhar muito cedo, praticamente aos 11 anos de idade. Como foi o início da sua vida profissional? Como o senhor começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar assim, digamos, ajudante em casa comercial, uma espécie de, na Bahia, não sei se por aqui é comum se dizer que é caixeiro. Né? Aos 14 anos passei a trabalhar em cartório, fazendo toda espécie de serviço, desde escritura, né, até datilografando sentenças de juiz, etc. Eu fazia todo o trabalho de cartório de uma comarca pequena, que era a comarca da minha terra, em que os cartórios não eram muitos. O titular, o oficial, reunia a maior parte dos cartórios e eu era, digamos assim, o principal ajudante. Isso aos 14 anos, que foi quando eu comecei esse trabalho. Fiz o ginásio lá mesmo. Havia um ginásio batista, minha mãe era batista, né? Eu sou de uma família batista, e de origem batista. Hoje, na verdade, não tenho mais proximidade com a igreja batista, né? Eu frequento a igreja católica com minha família, meus filhos. Mas fiz o ginásio porque era em frente à minha casa, praticamente. E terminei aos 14 anos e fiquei lá trabalhando, sem muita perspectiva de futuro. E esse trabalho de cartório é muito mal remunerado. Era um oficial do registro e do cível, e mais isso, mais aquilo, contador, né? Mas a remuneração que ele dava era uma coisa ínfima. Mas não tinha, eu fiquei trabalhando, aprendi a datilografar muito bem. Aí um amigo, um colega, um dia falou para mim que ia haver um concurso para o Banco do Brasil, em Salvador, né, e que seria uma boa oportunidade. Eu gostava de matemática, né, e datilografava muito bem, fazia parte da prova. Eu fui fazer esse concurso e logrei o primeiro lugar nesse concurso. Isso me valeu o quê? Me valeu o direito de escolher uma agência onde eu pudesse começar o meu trabalho no Banco do Brasil. Que idade tinha? Acho que eu devia estar com 18 anos. Fui trabalhar uns meses em Jequié, na agência em Jequié, enquanto verificava como ia ficar minha mãe com meus irmãos, né? E acabei decidindo ir para São Paulo. Eu fui para a agência Centro de São Paulo, na Avenida São João, onde trabalhei perto de 2 anos. Essa foi, então, a sua escolha, ministro? Foi a agência de São Paulo. Mas não me dei bem com o clima. Naquela época havia garoa e aquela umidade, o frio.
Não, porque eu queria estudar engenharia. E achava que em São Paulo era melhor para eu ingressar num cursinho, etc. Que eu andei sondando, em Salvador não havia naquela época. E eu fui então para São Paulo. Depois que eu verifiquei que não era bom para a minha saúde, eu estive no Rio de Janeiro, peguei um ônibus um dia que era feriado em São Paulo, 9 de julho, e fui ao Rio de Janeiro, visitei o banco. Visitando o Banco do Brasil, lá na 1º de março, eu verifiquei que havia um quadro de aviso, havia um funcionário dizendo que estava fazendo uma proposta de permuta para São Paulo. Ele queria ir para São Paulo e estava à espera de alguém que estivesse em São Paulo e quisesse ir para o Rio. Na mesma hora eu corri lá onde ele estava, assinamos a permuta e fui embora para São Paulo. Com uma semana mais ou menos veio o resultado, eu me transferi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu me dediquei à perícia de balanço, né? Eu me especializei. Eu era um funcionário designado para examinar a situação econômico-financeira de empresas que pretendiam fazer empréstimo no Banco do Brasil. E então eu trabalhava fora, eu ia para a sede dessas empresas, examinar o balanço, a escrita, os documentos, fazer um trabalho bem minucioso, que eu não sei se hoje se faz, mas naquela época havia esse tipo de trabalho. E conversando, eu conheci em São Paulo o Reis Veloso, o ministro Reis Veloso, que veio a ser ministro, que era do Banco do Brasil e meu colega do banco. Ele tinha sido, depois que eu fui para o Rio, ele foi também. Foi trabalhar no gabinete do Ney Galvão, que era o presidente do banco. Eu fui fazer uma visita ao Veloso, ele disse, mas me diga uma coisa, você vai estudar o quê? Engenharia? Pô, você gosta do banco? Eu digo, gosto. Cara, engenharia não é bom, porque o banco não tem muitos empregos para engenheiro e tal. Por que você não faz economia como eu? Ou então faz direito? Eu saí dali pensando naquela sugestão dele, e achei muito razoável. Corri lá na Faculdade Nacional de Direito, né, que era na Moncorvo Filho. Estava em época de inscrição para vestibular, né, me inscrevi para o vestibular, né, me dei bem no vestibular e comecei a fazer o curso de Direito. Associei toda aquela reminiscência do tempo que eu trabalhei em cartório e fiz sentença datilografei sentenças, isso, aquilo, e registro de imóveis. Tudo aquilo eu fiquei conhecendo. Então, foi ótimo. Fui estudar Direito, mas com a ideia de... Assim, levei minha família para o Rio, minha mãe com meus irmãos. Isso também me acompanharam para São Paulo? Quando você foi a São Paulo? Não, São Paulo não, no Rio. Eu depois... São Paulo eles ficaram na Bahia? Ficaram na Bahia. Eu fiquei lá num apartamento com outros colegas, com alguns outros colegas. Ali na Brigadeiro Luiz Antônio, bem perto do banco. Eu ia a pé para o banco, era muito cômodo para mim. E então, lá no Rio fui morar na Tijuca. E Rua Félix da Cunha, né? Havia o bonde, pegava o bonde, saltava lá na Praça 15, né? E ia caminhando por... 15 ou 11? Entendeu? Praça 15. Lá perto, boa. Lá no Cais. Uma caminhada boa até a Moncorvo Filho, né? Da Praça 15 a Moncorvo Filho. Ah, sim, não, mas ali tinha outro bonde. Ah, sim. Havia um outro bonde que passava na 1º de março, pegava ali a Rua da Quitanda. Isso. E eu saltava o tempo do bonde, que era uma maravilha, né? Eu, quando ia para casa, eu me lembro bem de certas coisas. Eu sentava no bonde, o Jobim não pegou bonde não, né? Em Porto Alegre. Eu sentava na praça, ali no cais, tomava meu lugar no bonde. Até a Tijuca era uma viagem que durava muito tempo. E gostosa, né? Porque era no bonde. Vai. E eu, então, me lembro bem disso. Ia lendo Nelson Rodrigues, né? Antônio Maria, né? Naquela época, eram os dois colunistas bons, agradáveis. E
E usava o bonde. Fiquei trabalhando ali na 1º de Março. Né? Agência da 1º de Março. Na agência da 1º de Março. Onde hoje é o Centro onde Cultural. onde hoje é o Centro Cultural. Ministro, desculpa, podemos voltar um pouquinho para o momento que o senhor falou... Pois não, você pode, às vezes eu vou confundindo, né? É bom que você chame a atenção. É porque me interessa particularmente o momento que até então o senhor teve uma experiência no cartório, onde fez sentenças, mas o senhor chegou a mencionar que teve um momento que o senhor queria fazer engenharia, mas teve alguma influência que fez o senhor olhar para o direito. Como é que foi esse momento? Como é que o senhor o momento, eu fui para o Rio de Janeiro, me matriculei na faculdade de engenharia, que era ali na... eu não me lembro mais como é o nome da praça. Antigamente era a Praça Tiradentes, não? Perto não era bem a Tiradentes, um pouco antes da Tiradentes. Era o Largo? Lago de São Francisco. Lago São Francisco. Lago São Francisco. Me matriculei lá para fazer. E o Reis Veloso, né, foi quem me dissuadiu disso. Ele que me disse, faça direito. Eu saí dali, desse encontro com o Reis Veloso. Outro dia eu me encontrei com ele no Rio e falei isso. E você foi responsável pela mudança pela mudança de rumo na minha vida. Mas então eu saí dali e antes de chegar a casa, eu já tinha mudado meus planos. Né? Passei no outro dia de manhã na faculdade de Direito, me matriculei no vestibular, entrei para a faculdade de Direito. Era uma faculdade que na época tinha tinha Hermes Lima, que veio ser ministro supremo, tinha Hélio Gomes, e pessoas de muito valor. Pela FND também. Foi? Somos colegas. Houve uma época que no Supremo havia 4 ex-alunos. Né? Moreira Alves, Galotti, Marco Aurélio e eu. No mesmo... Eu era aluno e me gabava muito de ter ex-alunos ministros do Supremo. Pois é. Inclusive, o senhor tem o direito de me dar trote, se o senhor quiser. Mas o certo é que mas eu alimentava uma ideia, um desejo de sair do Rio. Eu já estava muito bem instalado, tinha um apartamento em Botafogo, apartamento térreo, um apartamento razoável, na rua Marquês de Olinda. Tinha carro, era solteiro, vivia frequentando as boates da Barra da Tijuca naquela época, não havia risco nenhum, né? Então, aquela vida boa ali no Rio de Janeiro, tá? Mas eu sempre com aquela ideia de sair do Rio. Né? E trabalhava num grupo de técnicos, eu integrava um grupo de técnicos, né, que achavam que aquilo era conversa minha, que absolutamente eu não sairia mais do Rio. Terminei o curso e aí aconteceu uma coisa. Eu tinha terminado o curso em dezembro, quando foi em fevereiro, essa turma, né, que vivia achando que era brincadeira minha, aí chegou um gerente que foi nomeado, um rapaz foi nomeado gerente da agência do Banco do Brasil em Rio Branco. O senhor fez o curso à noite, não? Eu fiz à noite, viu? Foi nomeado gerente do Banco do Brasil em Rio Branco, no Acre. Chegou lá e perguntou ao chefe da seção. Alguma coisa, não há um funcionário aqui que queira ir comigo, passar uma temporadazinha lá em Rio Branco, né, para organizar lá a agência. Aí a turma reunida lá e disse assim, tem aqui lá, ó, aquele que está lá sentado, Ilmar, ele anda dizendo que quer sair do Rio. Né? Fala com ele. A gente veio, chegou. O senhor quer Ilmar Galvão? Sim. Olha, eu for fulano de tal, fui nomeado gerente da agência de Rio Branco, preciso de alguém para organizar o cadastro e mais isso, mais não sei o que, uma série de coisas, e me indicaram que você é um funcionário capaz de resolver esse problema para mim, né? E que poderia me acompanhar. Era uma quinta-feira. Eu disse assim, a viagem seria quando? Ele disse, eu estou indo domingo agora. Pensei um minuto assim, eu digo, pode me incluir. Pode?
Só pensou 1 minuto. Pensei 1 minuto. Pode me incluir nessa. Eu vou. Porque eu me lembrei que na minha terra havia um homem de idade, uns 80 anos ou mais, que eu chamava de tio Félix. Todos os jovens chamavam de tio Félix. E ele tinha sido soldado da Revolução Acreana, comandada pelo Braz de Castro. E contava aquelas histórias do Acre, da floresta, né, da Bolívia. Eu disse, olha, pai, o que é que custa para mim ir lá dar uma olhada nisso, né, e confirmar essas informações e tal. Pode colocar, bota meu nome lá, eu vou. Cheguei, minha mãe estava no Rio nessa época, eu disse, olha, minha mãe, eu vou passar uma temporadazinha fora. A senhora não se incomode não que eu vou voltar. E eles ficaram no Rio? Ficaram no Rio. Uma pergunta, no Rio o senhor morava sozinho ou o senhor morava com eles? Não, nessa época já com eles. Eu já tinha alugado um apartamento na Félia da Cunha, né? Já não morava sozinho na Félia da Cunha, em um apartamento. Aí ela disse, tá bem, meu filho, Deus te abençoe, não sei o que, aquela coisa de mãe. E eu então fui para o Acre. Que ano foi isso, Em 1964, no ano da Revolução. É preciso dizer também uma coisa. Eu tinha umas ideias, né, esquerdistas, sabe? Como todo aluno ali da nossa faculdade, né, eu me deixei empolgar, entendeu, com esse movimento. Só não entrei para o Partido Comunista, foi o passo que eu não dei. Mas de acompanhar, por exemplo, eu fui algumas vezes em piquete de greve, no Banco do Brasil, participei de piquete de greve, e fui algumas vezes com os alunos da faculdade, lá para frente do Palácio do Catete. Então seus colegas? Hã? Então, seus colegas. Aí já eram os colegas da faculdade. Eu integrava esse grupo. E eu me lembro que a gente ficava na Praia do Flamengo, na frente da casa do estudante, né? A gente ficava ali, às vezes eu ficava ali e quase amanhecia o dia, sentado naqueles bancos, conversando política, essas coisas. Uma vida de solteiro, né? Não tinha maiores problemas. Fui para o Acre no dia 15 de fevereiro de 1964. Um domingo. Logo antes pouco antes da Revolução. Ministro, antes do Acre, eu posso pedir algumas precisões sobre o seu período de universidade? O senhor então, chegou a participar do centro acadêmico, do CAP? Não ocupei cargo. Eu não ocupava por causa do Banco do Brasil, que era muito rigoroso, o banco, com seus funcionários, eu tinha medo de levar uma censura por lá. Aquilo para mim era importantíssimo. O Banco do Brasil para mim era uma coisa assim que eu não podia absolutamente correr o risco, sabe? Igualmente o senhor não chegou a atuar no sindicato dos bancários? Não, sindicato eu ainda participei, mas não como membro. Em movimentos. Por exemplo, de correr as agências de bancárias, levando propaganda desses movimentos de greve, essas coisas. Eu não queria ter exercício de cargo. Também naquela época surgiu aquele problema da China, da Albânia. Então eu perdi um pouco o entusiasmo, né, por esse pessoal de esquerda. Bom, aí lá vou eu. Desculpe, ainda antes do Acre, o senhor se lembra de colegas de faculdade que lhe marcaram, que viraram colegas para a vida, professores que lhe marcaram nessa trajetória na Olha, isso é uma coisa que é um vazio, um branco que eu tenho assim na minha vida, que eu vou ao Rio de Janeiro, tem casa no Rio de Janeiro, tem um apartamento lá, mas não tenho contato com ninguém daquela época. Antigamente eu ainda encontrava pelas calçadas de Ipanema, um ou outro, oi, e tal. Hoje não tem mais nada. Mas um colega, que foi colega meu de turma, o Osíris, que foi secretário da Receita Federal, Osíris foi meu colega de turma. Osíris Azevedo Lopes. Esse Osíris foi um. Aqui morreu recentemente um português, que a gente chamava de português, e era de descendência portuguesa, que era do Conselho de Contribuintes, que eu não consigo, que tento me lembrar. Eu preciso ir ao álbum de formatura para ver o nome desse pessoal, que o tempo vai passando e vai dando uns brancos agora, mais do que
de que nunca, um em cima do outro, né? A idade é uma coisa incrível. Pois é. Então, sim, eu tive 2 colegas que se tornaram embaixadores. Isso aí eu posso depois lhe dar, mas nesse momento não, porque eu posso pegar o álbum e ver. Teve um que foi embaixador no Japão, né, que me visitou no Supremo Tribunal. Numa dessas viagens, ele soube que eu estava no Supremo Tribunal, me fez uma visita. Outro foi embaixador no Chile. Veloso, sobrenome dele, desse do Chile. Que eu encontrei uma vez como embaixador no Vaticano. Foi uma surpresa, né? Eu fui visitar o Vaticano e lá encontro o Veloso, meu colega de turma. O que foi presidente do Tribunal de Justiça, o Marcos Fávero. Marcos Fávero. Esse ainda é meu grande amigo ainda hoje. E ele foi seu contemporâneo? Foi colega da mesma turma, de 63. Um Brandão Monteiro, foi deputado federal, morreu. Foi líder do PDT na Assembleia Constituinte. Brandão Monteiro. Você conheceu, né? Morreu logo em seguida, né? Logo teve infarto. Um câncer, né? Câncer e depois teve infarto também. O Brandão foi meu colega também, que mais, meu Deus, assim, que eu me lembro agora. O Brandão está no CBDO. Um quirino que foi para o Acre. Convivemos lá no Acre. E o quirino apareceu um câncer e ele foi embora também. Tá? Lá no Acre, morreu no Acre o quirino. Bom, fazendo... Algum professor que tenha marcado na FND? Algum professor que tenha lhe marcado, que tenha marcado seu curso de Direito? Tem. O Hermes Lima. O Hermes Lima me marcou muito, né? Porque era um homem muito prático, inteligente, né? E eu me lembro de uma afirmação que ele fazia em aula. Ele dizia assim: o que a parte quer do juiz é uma sentença. Aí ele dizia assim: justa, se possível. Mas ele quer, ou seja, ele quer que acabe o processo. A parte não quer que se eternize. Aliás, você, acerca disso, você sempre, o Jobim sempre dizia assim: olha, sentença não é um tratado. Sentença é para decidir uma questão. Quanto mais rápido, melhor. Quanto menor, melhor. Agora você faz um tratado, não é no processo que você vai escrever um tratado. Se você quiser escrever um tratado, faz fora. O Jobim sempre dizia isso. E eu me lembrava do Hermes Lima. O Hermes Lima foi um professor que foi nosso paraninfo. E eu, então, nunca me esqueci do Hermes Lima. Ele veio para o Supremo Tribunal, foi primeiro-ministro, no tempo do João Goulart. E teve uma vida muito bonita, né? Porque aos 26 anos ele já tinha feito um concurso de cátedra na Bahia, foi para São Paulo, fez outro concurso de cátedra na Universidade de São Paulo, né? Foi aprovado, depois foi para o Rio de Janeiro, concorreu com 2 ou 3 professores novamente, que era uma inteligência fulgurante, sabe, o Hermes Lima. Não deixou muita coisa escrita, mas era impressionante como professor. Tive aulas lá na nossa faculdade, tive aulas com Santiago Dantas, que não precisa dizer nada de Santiago Dantas. Só se pode lamentar que um homem como Santiago Dantas não tenha deixado uma obra, né, monumental, escrito, que ele tinha capacidade para isso. Ele é um homem que dava uma aula, e eu era do centro, ligado ao centro acadêmico, eu recebia a incumbência. O Brandão foi presidente do centro. Ele dizia: Ilmar, você vai gravar. E eu gravava as aulas do Santiago, passava naquele sistema antigo, né, de reprodução mimeógrafo, e o Santiago dizia: me dê para eu fazer a correção. Eu me lembro que eu dava o texto, não tinha nada, não tinha uma vírgula, entendeu? Que ele pudesse acrescentar uma palavra para substituir, nada. Era impressionante.
E outra pessoa, e outro professor que também, de quem eu recebi aula, foi o Ponte de Miranda. Né? O Ponte de Miranda sabia até onde ele morava lá em Ipanema, né? Na rua, como é que se diz? Aquela avenida aqui, paralela à praia. Não, mas não, lá em Ipanema. Prudente de Moraes. Ele morava numa casa ali, entendeu? E eu fui lá uma vez falar com o Ponte de Miranda. O Ponte de Miranda era muito vaidoso, né? Eu me lembro que em sala se dizia assim, acho que foi o Osíris mesmo que disse: professor, me diga uma coisa, o senhor acaba de escrever um tratado de 60 volumes de direito privado. O senhor não acha que o direito privado está superado no mundo? Porque o socialismo parecia que ia dominar o mundo, né? Aí ele disse: o senhor se engana, meu filho. Se fosse assim, se não tivesse valor, a União Soviética não tinha me encomendado 10 exemplares da obra. Se era verdade ou não, eu não sei. Eu sei que ele afirmou isso, que a União Soviética mandou comprar 10 exemplares da obra dele de 60 volumes cada um. Ponte de Miranda. Mas deu aula sobre processo, né? Eu me lembro bem, ação declaratória, força declaratória, ele dizia força 2, né? Ação condenatória. Tá. Eu me conheço tudo. Ação condenatória, força tal, né? E assim por diante. Foi uma época realmente boa da minha vida, né? Eu saía de casa de manhã e ia para a biblioteca. Passava a manhã na biblioteca. Meio-dia, pegava o bonde ali, saltava lá na 1º de março, entrava lá no banco, né? Biblioteca da própria FND. Dentro da faculdade. Aquela biblioteca tinha assim, né? Chamava-se então Carvalho de Mendonça já? Eu acho que sim, é isso mesmo. É o nome dela, Carvalho de Mendonça. E ali eu ia lá para o banco. O banco tinha uma coisa, ele exigia, se houvesse greve, uma greve de bancários, né, eu que trabalhava fora tinha que ir lá para declarar que estava em greve. Entendeu? Tem greve ou não podia enganar. Não podia ficar de fora, em greve, entendeu? E depois dizer que não receber, porque o banco cortava as diárias de quem perdia, né? O Rio encerrou aí. Porque naquele domingo, eu embarquei para o Acre. Peguei um avião para Belém. De Belém, peguei um avião para Manaus. Pernoitei em Manaus. Peguei um avião para Porto Velho. Né? De Porto Velho, um avião para Rio Branco. Né? Foram 2 dias. Não, foram 2 dias de trânsito. Era assim que a gente ia ao Acre naquela época. E para voltar também a mesma coisa. No tempo do ministro Jobim como ministro da Justiça, nós fomos lá, mas fomos direto, saímos daqui num jatinho, fomos direto. Fui para o Acre naquele 15 dias antes da Revolução. Minha sorte. Veja o que é a vida. Minha sorte. Porque o Banco do Brasil andaram uns dedos duros por lá, né? E o Banco do Brasil puniu vários colegas, mandando lá para o fim do mundo, né? Lá para a fronteira da Bolívia, fronteira não sei de onde. E eu estava no Acre, entendeu? Eles me perderam de vista. De modo que eu passei impune pela Revolução, sem levar uma punição do Banco do Brasil. Fui para o Acre. No dia que cheguei ao Acre... Isso me permite perguntar, eventualmente, por que... Por causa dessa política sindical, de greve, de cercar. Aquele prédio da 1º de março, a gente fazia um cordão, cercava o prédio. Né? Não entrava ninguém, assim, um agarrado na mão do outro, dava a volta. Porque ali é um quarteirão, dava a volta naquele prédio. Era tempo da juventude, né? Não tinha muita convicção daquilo, mas foi por aí. Então o senhor temeu, eventualmente, que Não, eu não temi, porque eu saí 15 dias antes. Eu não acreditava na Revolução.
Porque o nosso professor Chico Mangabeira, né, que era filho de um desses Mangabeira, era o presidente da Petrobras. E se jactava de que se houvesse um movimento, a Petrobras fecharia o fornecimento de combustível no país. Né? Tinha um general, que eu não lembro o nome dele, que andava com João Goulart, que também ameaçava de fechar o país. Né? De fechar. Hã? Assis Brasil. É. Então, eu não acreditava que houvesse a deposição de João Goulart. Tive naquele comício da Central, né? Naquele comício da Central com o Jango. Comício Central do Jango. É. Estive ali, isso poucos dias antes de embarcar, na semana. E então, quando eu cheguei ao Acre, eu me lembro que alguém dizia, não, porque vai haver de oposição de que nada, o Jango não cai assim não, o Jango está bem guardado. Tem a Petrobras na mão de Chico Mangabeira, essas bobagens da vida. Fui para o Acre naquele 15 de fevereiro e levei e fiquei no Acre até 1979 e mais 7 anos indo lá todo mês. Né? Porque aí é uma história. Eu cheguei lá e encontrei a pessoa que hoje é minha mulher. No dia que cheguei. No dia. Depois de pensar 1 minuto, você passa 2 dias no Acre, menos de um ano eu já estava casado. Mas olha, eu fui para lá e os colegas, era uma coisa. Sabe qual era o carro de praça em Rio Branco? Porque não havia calçamento. Quando chovia, já viu. Tudo terra. Era naquela época. Era Jeep. Então eu me lembro que os colegas do banco foram me buscar no aeroporto e buscar o gerente também, que foi comigo. E no carro, ele dizia assim, olha, Ivomar, tem um casamento hoje, você quer ir? Vai ter uma festa aí de casamento. Eu digo, rapaz, você trouxe paletó? Trouxe, paletó, gravata, tudo. Dá para ir. Né? Não tem outra coisa para fazer de noite, vai ter não, então eu vou para o casamento. E fui para o casamento. Era de um colega do banco. A minha mulher, Terezinha, prima dele, recebendo os convidados à porta. Né? Prima do noivo. Prima do noivo. Recebendo os convidados. Aí quando eu apertei a mão assim, que disseram, olha, aqui é um novo funcionário do banco, chegou, eu olhei, aí já viu, houve uma empatia, assim, uma coisa que dali já... Agora a primeira vez. A primeira vista mesmo, ali foi a primeira vista, entendeu? Na expressão máxima do termo, sabe? Porque aí no dia seguinte eu já andei procurando por ela e tal, não sei o quê, lá. Ela veio para o Rio de Janeiro passar um dia, eu vim atrás, eu pedi uma licença lá e vim atrás. Coisa horrível. Eu nunca pensei em casar. Com menos de um ano eu já estava casado. Fiquei lá. Aí o prazo do banco, o trabalho que eu fui fazer, eu fiz logo e acabou. Mas houve a revolução, né? Um capitão que comandava a Força Federal em Rio Branco, me conhecia do banco, porque ele ia lá, ver se chegou o dinheiro, se não chegou, essa coisa, ele falava comigo e tal. Banco do Brasil do Acre. Banco do Brasil no Acre, eu lá. Aí ele chegou, é uma outra história, ele meteu os pés pelas mãos, eu assisti à sessão da Assembleia Legislativa, onde ele obrigou os deputados a declarar vago o cargo de governador, né, que foi eleito legitimamente. Eu me lembro que aí ele levou uma emenda à Constituição, a emenda da eleição direta pela Assembleia, para governador. Ele entregou lá. Aí o presidente disse, agora nós vamos, me lembro bem, eu assim, a janela, de braço assim, olhando para dentro da Assembleia. O presidente disse, muito bem, vamos mandar publicar no Diário Oficial a emenda constitucional, né, e depois de publicada, entendeu, nós nos reuniremos de novo para resolver o problema do governador. Aí ele chegou
Negativo. Negativo. Essa emenda é para ser aprovada agora. Não é publica depois, mas está aprovada pela Assembleia e entra em vigor neste momento, no plenário da Assembleia. Aí, terminado aquilo, tá bom, aprovou a emenda. Ele disse, agora vamos fazer a eleição. Eu me lembro que saiu um deputado, levantou e disse, nós não temos ainda o nome de candidato, né? Vai ser um trabalho ainda de verificar isso. Eu sou do PTB, o PTB nós temos que escolher um candidato. Ele disse, não, o candidato está aqui. Aí soltou a cédula, o nome dele. Saiu o governador. Depois eu me dei bem com ele. Essa sessão, o governador do Acre. Saiu o governador do Acre. Foi ali, obrigou a Assembleia a votar, o governador do Acre. Depois ele organizou o governo e me chamou para trabalhar com ele. Foi o que me salvou. Né? Eu fui requisitado ao Banco do Brasil, o Banco do Brasil me pôs à disposição do governo do Acre. Né? Em seguida, eu fui dirigir o banco. Salvou, né? No sentido que não precisava voltar para o Rio. Eu não precisava voltar para o Rio. Me salvou de retornar. Eu estava numa situação. Como é que eu ia fazer, né? Se minha futura mulher estava lá, eu tinha que dar um jeito de ficar por lá, porque senão eu acho que não, eu perderia essa oportunidade, né? Bom. Espaço vazio. Que coisa, rapaz. Então, espaço vazio? Hã? Espaço vazio? Não, isso aí deixava o espaço vazio, alguém ocupou o espaço. Bom, fiquei lá à disposição, daí criou-se o Banco do Estado do Acre, Banco de Fomento do Estado do Acre. O governador me confiou a direção desse banco, eu fiquei dirigindo o banco, passou uma temporada, abri uma agência em Porto Velho, abri uma agência em Manaus, entendeu? E muita dificuldade, dinheiro pouco, para movimentar o banco. Estava naquela dificuldade, meio desanimado, né? Quando o Castelo Branco criou a Justiça Federal. O senador José Guiomar dos Santos, um mineiro, senador pelo Acre, que tinha sido governador, general, chegou lá Rio Branco, me chamou e mas vem cá, olha, deixa eu lhe dizer aqui uma novidade. O presidente Castelo Branco perguntou se eu tinha um nome para ser juiz federal do Acre. Você sabe que os juízes federais daquela época foram indicados pelo mesmo processo de ministro supremo, mesmo processo. O presidente escolhia, enviava o nome ao Senado, o Senado aprovava o nome e ele nomeava. E aí, senador? Ele disse, não, olha, eu disse que eu tinha um nome e era o seu nome. Ah, senador, não, peraí, vamos pensar esse negócio direito. Eu nunca pensei em ser juiz na minha vida. Qual né? senador era esse? Hã? Que senador era esse? José Guiomar dos Santos, general e senador e ex-governador do Acre, no tempo do território. Aí, a família da Teca, não, isso é bom, não sei o quê, papapá, aquela... Deixa escapar esse cara aí. Vamos pegar esse camarada aí, rapaz, ganhava-se uma miséria. Não dava para pagar um aluguel no Acre. Que coisa. Lá vou eu. Eu já estava com uma advocacia engrenada em Rio Branco, já rendendo, uma advocacia boa. Tinha pouco advogado. E eu, então, lá vou eu ser juiz federal. Vim para Brasília tomar posse. Podemos, até a magistratura federal, existem dois detalhes que talvez mereçam um pouquinho de desenvolvimento. Logo quando chegou, ainda em 1964, o senhor confere a nossa informação de que o senhor se tornou diretor do Conselho Regional da OAB do Acre? Ah, sim, aí eu entendo. Né? Eu ingressei no Conselho. Ingressei no Conselho, depois fui do Conselho de Educação, depois fui do Conselho Penitenciário. Regional de Decisão né? do Acre também. Já no governo do Estado. Sim, no governo do Estado. E
Portanto, os cargos que o senhor ocupou no Banco do Brasil, diretor de organização e controle, Foi. Do Estado. diretor da carteira de crédito, Isso. E o depois, senhor se aproximou do jurídico. e depois presidente. Depois presidente. Depois de diretor de crédito, presidente do Banco do Estado. Mas nunca o senhor teve um cargo jurídico no banco? Ou Não. No Banco do Brasil? no Banco do Brasil? Não cheguei. Eu fui nomeado. Nesse período, eu fui nomeado. Foi um dos argumentos que eu usei para o Guiomar. Eu disse, senador, aquilo que eu pretendia na minha vida, o sonho da minha vida, eu consegui. Foi a nomeação para advogado do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil me colocou em Porto Velho, que era uma praça boa para advocacia na época, sabe? Porque tinha pouco advogado, né? Ia dar para faturar alguma coisa, sabe? Então era... Ele, você não me faça passar uma decepção dessa. Não me faça. Então tá bem, a família veio, cercou, não sei o quê, fui ser juiz federal do Acre. Como juiz federal do Acre, nós entramos... O Acre era um problema sério na época, viu, Elbi? Era um estado com 7 comarcas e um juiz só. Um juiz, um promotor, advindos do território. Um tribunal de 7 membros com 3 só, 3 desembargadores. Não se conseguia preencher esses cargos. Aí surgiu a ideia da faculdade de Direito. Vamos fundar uma faculdade de Direito? Vamos. O que é que custa? Não, vamos falar com o governador. Não era mais o coronel, não, o capitão. Já era o Calume, Jorge Calume, que foi depois senador. Fomos lá com o Jorge Calume. Para que faculdade? Ele, não, senador, é uma coisa importante. Olha, o Estado não tem um delegado formado. Né? Tem que preencher esses cargos. Tá bom, então vocês podem... O senhor então participou do movimento de fundação... De fundação de uma faculdade de Direito. Pública? Do Estado. Estadual. Eu fundamos essa faculdade de Direito. Havia uns 6 advogados no Acre, passaram a ser o corpo docente, tal. E eu fui encarregado de ir ao Rio cuidar tinha o Conselho de Educação, o Conselho Federal de Educação, tinha que aprovar. Não se podia criar curso superior sem o aval do Conselho de Educação. Eu fui ao Rio, né, e lá naquele prédio onde era o Ministério da Educação, né, aquele prédio do Niemeyer, funcionava ali. Palácio Gustavo Capanema. É isso. E eu fui lá e ingressamos com o processo, eu fiquei ali uns 2 dias, caiu na mão de um ministro, de um conselheiro do Paraná, cujo nome eu não me recordo mais. Era um sujeito durão, né, horrível. Eu fui falar com ele, ele disse, não, essas faculdades vagabundas nós não aprovamos, não. Não usou esse termo. Faculdade vagabunda aqui nós não passa por aqui pelo conselho, não. Ele foi para o Paraná, né, eu fui visitar o Aldir Passarinho, que era juiz federal como eu. Aí o Aldir disse, olha, minha mulher Ieses é do conselho. Ela assessora o presidente. Né? Vai lá, eu fui lá, falei com ela, ela disse, não, me dê esse processo, o número do processo. O senhor já conhecia Não, Passarinho não. Eu fui dar uma olhada na Justiça Federal, né, como era a Justiça Federal no Rio de Janeiro. Eu estava lá no fim do mundo. Aí a doutora Ieses, me dê aqui que eu vou dar um jeito nisso. E não sei o que é que ela fez, que passou o processo para a mão de um baiano, Madureira de Pinho. O Madureira de Pinho deu o parecer favorável e pronto. Eu voltei para o Acre, foi uma glória, né? Uma faculdade já oficializada, né? Depois a faculdade começou a funcionar muito bem e tal. Nós fizemos o vestibular, primeira turma. Né? Aí quando o Jarbas se tornou ministro da Educação, Jarbas é acreano, né? Nós cercamos o Jarbas. Né? E o Jarbas, então, autorizou que se fizesse uma universidade estadual. Eu me lembro que o Calume dizia, mas você cuida disso, faz a lei. Faz a lei criando a universidade. Eu fui... Federal,
Não, ainda estadual. Estadual, perdão. Porque tinha que primeiro ser estadual. Aí eu fiz a lei, criando a faculdade, tinha que ter, se não me engano, 7 unidades, só havia direito e economia, né? E aí pensamos, conversamos assim, não, vamos criar uma faculdade, vamos criar a universidade, vamos criar faculdade de agronomia, né? Faculdade de letras, faculdade, fizemos 7, foi a lei criando, o Calume assinou a lei, criou-se. Aí então demos em cima do Jaba, para ele federalizar, ele federalizou a faculdade. Hoje é uma universidade belíssima, sabe? É a atual Universidade Federal do Acre. Do Acre. É, tem até medicina. Você vai ao Acre, às vezes, na época de vestibular, o avião vai cheio de jovens, né, do país inteiro. O que é que vocês vão estar indo fazer no Acre? Fazer vestibular para medicina. Tá? E ficam lá. Então fizemos a universidade, né? Eu fui diretor depois da Faculdade de Direito, exerci a reitoria algumas vezes, entendeu? Me empolguei com aquilo, entendeu? E passado uns tempos, minha filha, primeira filha, já estava com 12 anos querendo fazer engenharia. Ixi, agora ficou ruim, agora tem que ir embora. Vim aqui a posse do ministro aqui do Otto Rocha. O Otto Rocha deixou uma vaga aqui na segunda vara. Eu concorri nessa segunda. Eu fui lá com o Peçanha Martins, o velho, que era o ministro-presidente do Tribunal Federal de Recursos. Ele foi logo dizendo, olha, nem pense que você vai conseguir essa remoção, que não vai. Porque tem 7 concorrentes, cada um mais forte. Né? Interessante, minha mulher nessa altura já estava comigo e disse, ministro, o senhor pode escrever aí, vai ser ele. Eu digo, que história é essa? Não, vai ser ele é que vai vir para a segunda vara. Ela saiu dali e foi falar com o Geraldo Mesquita, que foi senador e era governador do Acre, que gostava muito dela, Tequinha para lá, Tequinha para cá. E o que é que você quer, Tequinha? É o seguinte... E o Mar está concorrendo aqui à segunda vara, e o Peçanha Martins disse que ele não tem a menor chance. E eu venho contar com você, Mesquita. Ela chamava Mesquita, de Mesquita. Ah, é isso? É. Me dê o requerimento dele. Aí deu uma cópia. Ele pode deixar. Amanhã, no outro dia, ou sei lá, 2 dias depois, foi lá ao Geisel. Contou a história, o Geisel diz, tá certo, ele é que tem que vir. Já está tantos anos no Acre. Ele é que tem que vir para cá, está na hora. E aí, ficou com aquilo na mão, a coisa interessante é isso. Botou na gaveta o meu requerimento, e o Geisel ficou, e de vez em quando o Armando Falcão ia levando uma nomeação de um outro juiz. O Geisel olhava e disse, não é esse não. Abri a gaveta, quem me disse depois foi o professor Carvalho. Ele abria a gaveta, O professor Carvalho é um personagem que ele foi o corretor de todas as leis aqui do Brasil. É verdade. Durante anos. Inclusive depois da Revolução, continuava. E aí... Qual era o nome dele? Desculpa. Professor Carvalho. Professor Carvalho, o nome dele todo eu não sei não. Professor Carvalho. E ele era um funcionário da Ele é presidência? funcionário da Casa Civil. Da Casa Civil. Aí ele puxava a gaveta, não é esse não. O tempo foi passando. Na véspera do Geisel deixar o governo, 15 de março, 14 de março, ele abriu, limpando as gavetas, ele encontrou lá. Isso o tempo foi passando, O Armando Falcão ia lá e ele mandava voltar. Na véspera, ele, poxa, não assinei. Chamou o professor Carvalho e disse, vá no Ministério da Justiça, traga esse decreto de remoção desse rapaz. Né? Aí o professor Carvalho foi lá, ele contou para mim, foi lá, trouxe o decreto, o Geisel, eu fui removido. Né, com essa dificuldade toda, mas com esse apoio do Geisel, que não me conhecia também, nunca falei com ele. Aí eu vim aqui para a segunda vara, e aí tem a história que vem para chegar ao Supremo, é uma história comprida.